mais um programa. Que felicidade, né, Juliano? Nossa, bom demais. Sempre uma felicidade. E a gente está feliz também porque agora nós temos as redes sociais do Les Paul. Tem lá um Instagram próprio, Facebook. tem Spotify, nós estamos metidos mesmo, cara. Chique pra caramba. Tá show. YouTube, TikTok. TikTok. É, Nossa, até TikTok também? É, Nem eu tava sabendo, gente. Que isso, então começa a seguir tudo aí, porque a gente vai fazer um conteúdo próprio ali, né? A gente sempre vai fazer os cortes, vai colocar as apresentações aqui dos programas, enfim. Vai ter muita coisa boa, muitos convidados interessantes aí para vocês, né? Bacana demais. E hoje o nível também tá Nossa, sempre. sempre internacional. Sempre. Nossa, que isso, cara. Eu tô chique demais. Pessoal, vou apresentar para vocês quem que vai estar aqui na nossa frente hoje. Nossa convidada é natural de Ponte Nova, mas vive em Viçosa há 13 anos. É doutora em Bioquímica aplicada pela UFV. Fez intercâmbio na Irlanda, chique demais da conta. Tô falando Internacional. você, tô É, falando internacional. E durante a graduação, né? E hoje atua como coordenadora de projetos e diretora de marketing em uma startup incubada pela Tecnopark na UFV. Chique demais da conta. Além da vida acadêmica, pessoal, ela concilia sua rotina com outra paixão que faz conquistar prêmios nacionais e internacionais, o fisiculturismo. Eu tenho certeza que muita gente já vai matar a charada de quem que é. Seja muito bem-vinda ao Les Paul, Flavinha Carneiro. Ê! Muito obrigada. De nada, Obrigada que pela isso. oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer te receber aqui. Igualmente. E a gente sempre tem uma pergunta logo de entrada aí para quebrar o gelo mesmo, para ficar descontraída. Como é que você consegue comer muito ovo todo dia? A pergunta que não quer calar, né? Pior que não quer calar mesmo, que muita gente pergunta. Como é que faz, Flávio? Olha, eu fico variando a forma de fazer, os temperos, até limão no ovo eu já Ovo coloquei. milanesa. Isso. Ovo. Nossa, A incrível. gente inventa, eu Ah. falo que pra seguir dieta assim certinho É, mesmo, pois é. a gente tem que improvisar. A gente imagina que é bem rigoroso, né, a forma de alimentar para ter essa disciplina mesmo. Eu admiro muito quem faz isso, porque não é fácil, não. A gente Nossa, tenta. Deixar de tomar um sorvete. É comer um muito complicado, churrasco, né? É de difícil. tomar Tem que uma trabalhar cerveja. muito o psicológico também, né? Com Força de certeza. vontade, principalmente. Com né? certeza. Isso foi uma das coisas assim, que mais me chamou a atenção no fisiculturismo, quando eu realmente pude vivenciar uma preparação para competir. Porque a gente que não conhece muito o esporte, a gente tem a sensação de que é apenas o físico, né? Que é apenas ir lá, exibir os músculos. Nossa. Mas se você não tem um trabalho mental ali diariamente, você não consegue. Você se perde, cara. Se perde. Porque é um esporte que eu acho que deve ser o único, que você se prepara para competir 24 horas por dia. Que isso, Exato. cara. Porque, assim, tem o momento do treino, mas o resto da rotina toda tá interligado, porque a dieta, ela é certinha todos os dias, né? É de segunda a segunda. Então, a gente tem E que... um detalhezinho faz muita detalhezinho faz diferença, muita né? diferença. Ainda mais na reta final. Caramba. Faz muita diferença. Eu já via um pouco assim nas lutas de MMA, né, essas coisas de subir na balança, o pessoal fica muito pressionado para isso, mas eu imagino que nessa sua área é muito maior esse detalhe, né? É sim, porque, assim, na luta é questão mais de bater peso, né? Isso, né? Vai entrar numa categoria, né? Exatamente. E no fisiculturismo, além das categorias que tem que bater o peso, a gente tem que mostrar um condicionamento físico específico bom. Então, não é apenas perder o peso, tem que ser perder o peso com qualidade. Isso, Então, entendi. assim, é bem difícil, Não, bem, bacana demais. bem desafiador. Ô, Juliana, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que ela de Ponte Ah, Nova. não, de Ponte Nova não pode perder a piada, não. Sai rasgando! Ponte Nova! Quem é de Viçosa sabe dessa brincadeira. E quem é de Ponte Nova fica assim, o que eles estão falando, gente? O que eles querem dizer com isso? Ó, eu imagino que é o seguinte, pelo menos pra mim, né? Eu vou falar sobre isso. Aí eu não sei se as pessoas que estiverem assistindo depois corrigem a gente lá no direct. O Lá, pessoal de então. Ponte Nova fica bravo com nós. Não fica bravo com a gente, não. Vai lá, hein? Como é um caminho para Belo Horizonte, Aham. e muita gente passa por Ponte Nova, então muitos estudantes, quando pegava aquele ônibus saindo de Viçosa, cansado já de Viçosa, doido para chegar em casa, Terrível. gritava no ônibus, gritava quando viajava.
sai rasgando Ponte Nova, tipo assim, pra seguir caminho, pra Aham. passar por Ponte Nova e seguir caminho. Até Então eu uma- posso adotar essa pra Teixeiras? Aí, pode. Funciona também. Na hora que estiver saindo de Viçosa, já pode soltar aí, vamos te falar. Você imaginava isso também, Juliano? Eu imaginava, assim, que fosse desse sentido, assim, de É. abrir caminhos, né? De ter um É, ponto de passagem. exato. E a gente sempre jogava lá no Lispa algumas brincadeiras relacionadas a isso. As pessoas de Ponte Nova às vezes ficavam meio assim, o que estão querendo dizer? Vou criar uma guerra aqui municipal aqui nessa cidade? É bom que a gente... É legal, a gente, talvez até subir nos stories lá, perguntar ao pessoal de Ponte Nova. Se Você sabia, né? Sabe essa expressão já. Eu Essa não enquete conhecia, aí, não pra mim conhecia. foi novidade. Legal. Show. Flavinho, na vida acadêmica você escolheu a bioquímica, né? Sim. E queria saber como o que faz um bioquímico na prática. Ó, é uma pergunta bem ampla, porque o bioquímico ele pode fazer assim É um várias leque muito coisas. grande, É um né? leque muito grande. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, a bioquímica aqui em Viçosa, ela não é igual à antiga farmácia bioquímica. É o curso aqui, ele é bioquímica pura mesmo, pura e aplicada. Então, é mais voltado para a área de pesquisa, voltado para estudar a bioquímica pura de uma forma que você consiga aplicar a biotecnologia, a saúde, desenvolvimento de novos produtos com relação à biotecnologia, novos fármacos. Tem a área mais voltada para a área agro também, né? Então, assim, é uma disciplina muito ampla e é base de vários cursos na universidade, né? Então, vários cursos da área de biológicas passam por disciplinas da bioquímica. Então, a bioquímica assim, é uma base muito boa para abrir assim caminhos mesmo que às vezes a gente nem imagina. Então tem bioquímico que atua em empresas, tem bioquímico que segue área acadêmica, então vai para ser professor mesmo, desenvolver pesquisa. Tem bioquímico que vai para perícia, tem bioquímico que é perito. Então, assim, é bem abrangente. Não, é tão abrangente que a bioquímica te levou para explorar o mundo afora aí. Como é que foi lá na Irlanda essa experiência aí? Você Verdade. passou um tempo lá, né? Quanto tempo que você morou lá na Irlanda? Eu morei 1 ano. E como é que foi a experiência lá? Foi em Dublin mesmo? Não, foi em Galway. Aqui todo mundo que eu conheço vai pra Dublin. Todo mundo vai pra eu Dublin, conheci né? Dublin, eu achei fantástico. E tem muitos brasileiros lá, né, A Flávio? gente tem até que tomar cuidado, porque a gente fala assim, achando que ninguém tá entendendo. Exato. Na hora que você assusta, Tem uma parece história eu boa falando em disso. português. Nossa, é fantástico esse lá. É fantástico. Eu, Você se não chegou me aí engano. também, Juliano? Não, mas histórias de que o brasileiro acha que tá sozinho no mundo. Ah, ninguém- tá. Não, Já sempre passei uma brota história um. dessa também. Se eu não me engano, Dublin é a capital fora do Brasil, no caso, né, que mais tem brasileiro. Pois é. Nossa, eu fiquei impressionado muito pelas brasileiro ruas, mesmo. assim, todo mundo. Tá difícil aprender inglês, né? Fica. Você vai Você conviver com acaba brasileiro. criando muitas amizades, né? E Como na é que época, quando eu fui, foi aquele programa Ciências Sem Fronteiras. Então, tava indo muitos brasileiros para fora para estudar. E aí, só na cidade que eu fui, tinha, assim, sei lá, chutando uns 50, talvez. De vários cursos, né? Então, assim, das disciplinas que eu fazia mesmo, eu não fiz com nenhum brasileiro. Mas eu fui para lá para poder fazer, então, 1 ano de curso lá mesmo, na bioquímica, na Universidade de Galway. E lá eu tive a oportunidade também de fazer estágio e desenvolver a minha monografia. Então, eu defendi minha monografia lá. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Imagino. Muito boa. Sentiu muito frio lá? Bastante. Lá chove quase todos os dias. É. Vocês pensam que o tempo aqui em Viçosa é complicado? não, Lá é verdade. 1000 vezes pior. Nossa, demais. A minha cunhada, por curiosidade, minha cunhada morou lá também. É. Acho que ela morou 6 meses numa cidade, eu não sei se talvez seja até a mesma cidade que a sua, eu não estou recordando o nome aqui. Mas eu senti isso lá quando eu fui, eu senti que era realmente muito frio. Ela falava essa experiência também. Mas eu encarei, eu também tive a oportunidade, eu e o Juliano, a gente já morou também na Europa, eu morei em Portugal 5 anos e meio, Juliano Chique, hein? morou. E a experiência que eu tiro, não sei se você compartilha da mesma ideia que eu, assim, nessa questão do clima, principalmente em alguns lugares que eu vi lá mais para cima e tal, que era mais frio, você fica muito recluso, né, por conta do frio, porque chove muito, você fica muito em casa ali. E eu acho que o poder de concentração, pelo menos para mim, era muito grande, de conseguir concentrar, fazer algumas coisas, entendeu? O calor, muitas vezes, assim, dispersa a gente quer sair, né, a gente fica meio eufórico, assim, Fazer o alguma frio coisa. tinha esse
fator de absorver mais o Verdade. conhecimento, sabe? Além da Irlanda, lá você chegou a conhecer outros países? Nossa, deu pra visitar- rodar bastante. É mesmo? Que maravilha. Porque lá é muito barato. É, a viajar, né? Rainé ali da vida, né? Exatamente. E a Eu acho que era irlandesa. barato. Mas deu sorte, acho que era barato naquela época, porque as É. coisas mudaram muito, né, de lá pra cá. Eu acho que pós-pandemia as coisas ficaram bem complicadas em Isso. relação a isso, né? Foi. Mas a gente pegou uma época lá que viajar era muito fácil. 15 euros, 10 euros, pra Barcelona, pra não... E fora que transporte lá funciona, Também. né? Então, assim, era muito fácil de viajar. Final de semana a gente dava jeito e ia. Muitas vezes eu comparava até assim, nossa, é mais barato ir pra chutando aqui, tá? Pra Paris do que pra BH. Mais barato ir até pra Juiz de Fora, às vezes, porque era tanta promoção Sim. aérea que o pessoal, nossa, todo final de semana, quase todo mês você tá viajando pro país. Eu falei, gente, se você soubesse como é barato pra viajar aqui, Era assim mesmo. Não era? Era assim mesmo. Fantástico. Desses países que você viajou lá, qual que você mais gostou? Nossa, até é difícil, porque cada país é uma cultura, é um mundo diferente, né? Mas eu gostei muito de conhecer Croácia, eu também. Aí, ó. a Meu Grécia. bateu, né? Nossa, meu eu preferido. gostei demais. E conhecer Londres para mim também teve um significado muito grande, assim, porque eu fiz curso de inglês minha vida toda quando eu morava em Ponte Nova, né, antes de vir para cá. E era num cursinho que era britânico. Então, a gente sempre estudava sobre Inglaterra, Londres. Tinha uma excursão na época que levava o pessoal para Londres, passava um mês lá. Só que eu nunca pude participar dessa excursão. E eu sempre ficava assim, nossa, deve ser sensacional ir para Londres. E aí eu fui, consegui ir, meus pais conseguiram ir também. E a gente foi assistir o Fantasma da Ópera. Nossa. Então foi assim, foi incrível. Que legal. Em termos culturais, assim, foi... Aí marcou bastante, Marcou né? bastante. Show de bola. Como o fisiculturismo entrou em sua vida? Tem a ver com o intercâmbio, É mesmo? querendo ou É não. isso que eu fiquei curioso pra Assim, saber. tem uma certa conexão. Porque quando eu fui para o intercâmbio, igual você falou, o clima, né, muito frio e tudo, e a gente saía bastante, e aí comia fast food, a prática alimentar lá é totalmente diferente, né? Muita batata, muita massa. E com isso, também, Irlanda, né? Terra da cerveja, Nossa. cervejinha pra dentro, muita Guinness. Guinness, eu fui lá na hora. Nossa, Guinness E fantástico. aí eu voltei com um saldo positivo aí de uns 10 quilos. Ai, ai. E eu sempre fui magrinha, mas assim, falsa magra, porque praticava esporte, mas não era musculação, nada assim certinho. Na época de colégio eu gostava de futsal. E antes de viajar para o intercâmbio, eu fazia assim, um pilates mal 2 vezes a semana, só para falar que... Alongar, né? Desculpa os pilateiros. E aí, quando eu voltei com esse saldo positivo, eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito, preciso voltar pro meu corpo, preciso perder esse peso, porque não tem uma calça que me sirva para eu poder ir para a faculdade, tá difícil. E aí, nessa, eu entrei para academia, mas não gostava de musculação. Falava, não, musculação é muito chato, não dá. Aquele negócio sempre a mesma coisa, não consigo. E aí eu comecei a fazer várias aulas de aeróbico que tinha na academia, lá no núcleo academia, eram várias aulas e eu comecei a fazer, até que o corpo foi respondendo, mas chegou num limite que já não respondia mais, né? Chegou naquele platô ali que eu podia fazer todos os dias da semana de alguma aula que não estava descendo mais o peso. Eu queria melhorar. E aí, na época, eu fazia aula de Muay Thai e aí o instrutor falou, começa a fazer a musculação para você dar um estímulo diferente. E aí, na avaliação física também falaram, né, que aumentando a massa magra, aumenta o consumo calórico, então ia ajudar no emagrecimento. Aí eu, tá, vou tentar. Mas vou começar assim, 3 vezes na semana. E aí comecei a fazer 3 vezes na semana. Aí quando eu fui ver, já estava indo de segunda a sábado. E aí veio o desafio de tentar perder 5 quilos em tanto tempo. E aí eu fui, né, introduzindo esse hábito, essa rotina, encaixando a melhorar a alimentação. Até que chegou num ponto que esse instrutor, na época, eu namorei ele. E ele estava para estrear no fisiculturismo. Ele nunca tinha competido, mas tinha vontade e gostava do esporte.
E aí, através dele, ele falou, você tá tendo uma evolução tão legal, por que você não tenta também estrear? A gente prepara junto e tal, e por experiência. E eu lembro direitinho que na época eu achava assim, gente, fisiculturismo. Eu subi num palco de biquíni, aquele negócio todo brilhando, de salto, maquiada, não combina comigo. Eu não vou conseguir isso. E eu sempre fui muito tímida, muito tímida. Falei, gente, não dá, é impossível. Eu falei assim, mas vamos tentar, pelo desafio. Já tô na rotina, né? Vamos ver o que dá. E aí, nisso, comecei a preparar, só que assim, na calada, porque eu tinha um preconceito. Então, na minha cabeça, minha família teria um preconceito ainda pior e as pessoas que conviviam comigo também. Que, querendo ou não, hoje às vezes ainda esteja um pouquinho melhor, mas 5 anos atrás ainda não era tão difundido o esporte. Estava começando a crescer. Então as pessoas não conheciam e achavam estranho. E eu no meio acadêmico, imagina, né, pesquisadora, laboratório, tudo jaleco, tudo, né? Você fica pensando, nossa, são 2 mundos bem diferentes. Então eu tinha preconceito e achava que todo mundo ia ter também. Então fui preparando calada para ver o que dava. Aí você não criou muita expectativa, assim, também? Que você queria meio, nessa primeira fase, você queria ver como era? Ou você já tinha certeza, você já tinha... Não, eu queria ver como que era. Eu não tinha, assim, não fazia Uma ideia ambição de ainda. como que eu ia me sentir. Entendi. Não fazia ideia. Sentir confortável ou não, né? Eu senti que aquilo ali era um desafio. E aí resolvi entrar no desafio. E aí, nesse meio tempo, o relacionamento ficou ruim. E aí o fisiculturismo foi quase que minha válvula de escape. E aí, nesse momento, eu vi o quão o esporte demanda a cabeça da gente. E aí foi, assim, foi total uma válvula de escape, um apoio enorme para mim. E eu consegui, assim, realmente controlar minha mente. Porque nessa época eu comecei a ter muita ansiedade. Passava a noite sem dormir, assim, pensando e tudo. E aí o esporte me fazia voltar a atenção para eu mesma. Fazia eu voltar a atenção para a rotina, do que realmente eu precisava, do que realmente era prioridade. Autocuidado. Autocuidado, autoconhecimento. Então, assim, foi uma fase difícil, mas que o fisiculturismo veio aqui em paralelo, que meio que me salvou, assim, psicologicamente falando. E era uma transição entre o mestrado e o doutorado. Então, também é um momento muito difícil, que a gente sai daquele batidão da defesa do mestrado e cai no doutorado para começar a disciplina de novo. Então, você fica meio assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí juntou tudo isso ao mesmo tempo. Então, o esporte teve esse papel, assim, muito importante nesse começo. E aí eu estreiei. E a sensação de conseguir lidar com todos os problemas e mesmo assim estar ali em cima do palco, sorrindo para pessoas completamente desconhecidas e conseguir vencer minha timidez e fazer o que eu estava me preparando, aquilo ali foi, assim, uma sensação única. Eu não consigo descrever, assim, sabe, a realização que é. E aí, desde então, eu comecei a sempre querer mais. Estreiei numa categoria diferente da que eu compito hoje. Estreiei na Wellness, que é bem diferente mesmo do padrão da biquíni. Mas logo no ano seguinte eu já fui para biquíni. Então, a estreia mesmo foi em 2018 e na biquíni foi em 2019. Entendi. E como seus pais e familiares receberam essa notícia, né? E eles te apoiaram desde o início? Como foi isso? Para você já sentir esse preconceito, você já sentir esse preconceito de estar competindo ou estar fazendo alguma atividade que, assim, pô, meio, né? Será que é legal isso mesmo e tal? Exatamente. Não tive apoio, não, no início. Eu lembro direitinho, minha mãe me ligou na noite anterior de eu viajar para Belo Horizonte para ir competir. Ela me ligou e chorou comigo no telefone. Falou, minha filha, você tem certeza do que você está fazendo? Tem certeza que é isso mesmo que você quer? E aí eu falei, mãe, eu preparei e eu vou. Eu quero ver como que é. E aí, assim, na época, eu nem postei muita coisa. Eu já tinha Instagram, mas nem tem fotos, assim, tanto da época, porque eu ficava com vergonha, assim, e também para poder meio que não incomodar muito os meus pais.
porque além deles também terem um desconhecimento sobre o esporte e um certo preconceito, um certo receio mesmo do que isso poderia trazer para mim, profissionalmente, pessoalmente, eles também lidavam com preconceito das pessoas que nos conhecem. Então, eles eram o para-raio, assim, dos comentários. Porque ninguém vinha falar comigo, vinha falar com eles. Então, eu falava, nossa, mas Flavinha, aquela menina tão delicadinha, fisiculturismo, sabe? É o que eu mais ouvi. É, assim, uma das coisas que eu mais escutava era isso. Então, eles ficavam muito mal, assim, sabe? E no início, então, foi, assim, bem difícil. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti fazendo algo contra o gosto dos meus pais. Entendi, Então, porque você já estava formada já, né? Já Feito estava formada. doutorado. Eu já estava no início do doutorado. Foi mais ou menos que data, assim, de... Foi 2018 isso. Você começou, iniciou no... Que eu comecei. 2018. Mas eu achei muito interessante a parte que você fala do esporte, como ele é transformador, né? A gente sempre ia assistir os programas, você participou também no Esporte Espetacular. Foi no Fantástico, né? Foi Esporte Espetacular. Esporte Espetacular, isso eu lembro na época. E o esporte, ele sempre fala isso, que ele carrega essa responsabilidade de transformar muitas vidas, tirar as pessoas da depressão, da ansiedade. Hoje o mundo vive muita ansiedade, né, Flávia? E esse poder de concentração, de disciplina, eu acho muito legal. A gente estava recentemente esse final de semana, praticamente, né? Na meia maratona, a gente acompanhando tantas pessoas que foram lá para correr, todas as idades. A saída, a chegada. E a gente até brincou ali na hora, né, Juliano? Falando que vem a gente quer estar indo. Vou correr, eu tô correndo. Porque estimula, né? Isso transmite também muita confiança, passa esse recado, tira a teima de várias pessoas que estão em dúvida em relação a isso. Uma coisa que eu queria te perguntar, você está falando desses questionamentos. A gente que é de cidade interior, a gente passa por muitos preconceitos, né? Muitas barreiras desses poderes de decisões que a gente toma, de tudo, né? O próprio Lespa mesmo, quantas barreiras que a gente teve que enfrentar, né, Juliano? Até chegar onde é hoje, Esses caras só ficam fazendo graça, só palhaçada, que é isso, que é aquilo. A gente tem que sempre romper muitas barreiras. Sim. Eu queria te perguntar como que é relação, por exemplo, vou fazer duas perguntas em uma. Em relação ao fisiculturismo, que tem esse estereótipo, carrega, né? Que as pessoas usam alguns produtos, que é isso, aquilo. Eu queria saber de você, o que você já ouviu assim, de absurdo em relação a isso, que você pode educar essas pessoas a olhar de uma forma diferente sobre o fisiculturismo, para quebrar esses estereótipos que, infelizmente, a mídia, de forma errônea, trouxe, muitas vezes. Sim. E a outra pergunta, vou deixar para depois. Pode responder. Olha, igual eu falei, né, o fisiculturismo ele vai muito além de construir um físico. É lógico que em determinados momentos, e deve ser o esporte que acaba tendo que utilizar muitos fármacos para chegar numa performance de condicionamento do palco. Né? Eu não vou ser hipócrita de falar que não precisa, né? Nem sempre tem que ser o uso de anabolizantes ou outras drogas que são ilícitas, mas a gente faz uso de alguns fármacos, sim, estimulantes, né? Então, assim, não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas, se você usa e não tem a disciplina, não tem o foco, não tem a determinação em relação à dieta, em relação a treino, em relação aos seus pensamentos, você não consegue subir num palco de fisiculturismo. Então, o caminho para chegar até o palco é um caminho muito árduo e é um caminho que eu falo que acaba sendo muito solitário, porque depende única e exclusivamente de você. Por mais que tenha um treinador, que tenha um preparador físico, se você não faz, você não tem o resultado. Então, a autocobrança ela é muito presente, diariamente. Então, se você não consegue ter esse domínio da mente para chegar onde você quer, você não consegue. Então, por isso que eu falo que por trás do físico, de um físico campeão, tem uma mente
absurdamente campeão. Demais. Então, assim, apesar de todo o preconceito que existe, eu consigo admirar hoje totalmente todos os praticantes do fisiculturismo. E o mais interessante disso é que, acompanhando a minha rotina, muitas pessoas também tiveram essa mudança de chave, essa mudança de visão. Então, por isso que eu gosto muito de compartilhar na minha rede social, mais voltado para isso, para minha rotina de dieta, que é o mais difícil, que todo mundo sempre comenta, né? Que a dieta é o mais difícil. A gente precisa de abdicar de muitas coisas, né? Momentos de confraternização em família, que eu acho que é o que mais pesa. Então, assim, é saber que pra gente o alimento faz parte do seu trabalho. Faz parte do meu trabalho. O alimento não é apenas a parte emocional, a parte de prazer, né, de saciar. O alimento é um instrumento. É uma disciplina que você tem. Né? Então, assim, quando vocês veem o fisiculturista, tenham certeza que atrás daquele físico ele tem uma mente que precisa ser trabalhada diariamente. E pode usar o que for, se não tiver tudo encaixado, mente, corpo, alimentação, não tem resultado. Eu ia perguntar também, em cima desse assunto, né, do preconceito, e Viçosa, por ser uma cidade universitária, talvez as pessoas tenham a mente mais aberta. Sim. Como que é o fisiculturismo aqui em Viçosa para você, né, que treina aqui para poder competir? Aqui em Viçosa é totalmente diferente de Ponte Nova em relação assim a receptividade mesmo, não só da parte de, por exemplo, da população em si, das pessoas, como também até para conseguir parcerias, apoio. Aqui em Viçosa tem, justamente por ter universidade, as pessoas elas são mais abertas, né, ao novo, ao diferente. Então, assim, aqui em Viçosa eu não tive tantas barreiras igual quando eu ia à Ponte Nova. Aqui eu já sentia mais um tom de curiosidade, sabe? E eu me perdi no que você perguntou. Não, acho sobre que eu comecei a falar. te abraçar, se você enfrenta muitas barreiras aqui com o esporte, né, que você escolheu. Aqui o esporte, você me perguntou também, né, como que é o cenário do esporte aqui. Isso. Aqui tem outros fisiculturistas também. Aqui em Viçosa, se a gente for ver, por ser uma cidade pequena, né, de interior, tem bastante atleta. E nas academias tem uma certa cultura assim mais voltada para fisiculturismo, dependendo de onde você vai treinar. Pelo menos lá onde eu treino tem mais essa pegada, sabe? E esse ano deve ter tido assim uns 10 atletas competindo assim, mais ou menos, daqui de Viçosa, em algumas competições, assim, não todos na mesma, né? Mas em diferentes categorias. Entendi. Que interessante. Realmente, uma coisa curiosa sobre Viçosa, a gente fazendo a lista dos convidados que a gente ia trazer aqui, né, Juliana? O tanto de gente relacionada a esporte, Flávio. É muito. Sim. Por exemplo, tem a Beth do Peso, que ela foi para a Olimpíadas. O cara da maratona, né? Pessoal que foi já, o Evanir, que é do ciclismo, outras pessoas que já jogaram futebol, enfim, Viçosa. Tem o pessoal da luta também, né? Exato, da luta. A gente recebeu aqui no último episódio o Chris Macfer. Foi muito legal também, né? Que apareceu até lá no Fantástico, lá na reportagem. Lá. A gente fica muito feliz por uma cidade pequena igual Viçosa ter tantas pessoas movidas ao esporte, né, Juliana? Isso. E outra coisa que me leva a curiosidade agora, porque além da mente de campeão, de ser campeão, essa disciplina com alimentação, mas também por trás disso a todos os profissionais. Eu acho que quantos profissionais se envolve atrás de um fisiculturista? Olha, se não... Porque assim... se for um profissional que não é multidisciplinar, né, que tem uma formação só, aí você precisaria de um nutricionista, mas que tenha conhecimento e experiência do esporte, porque é algo bem particular. Visa desempenho, né, então às vezes a parte de balanço nutricional mesmo fica um pouquinho de fora das nossas dietas na reta final. Educador físico, psicólogo,
porque é puxado para a mente. Eu diria que se for ver assim, os atletas que querem mesmo seguir competindo em alto nível, em alto rendimento, querer crescer e realmente se profissionalizar, é importante ter esse trabalho de psicólogo, fisioterapeuta. E eu acho que se eu for pensar aqui, vários da área da saúde, vários mesmo. Pessoal, a gente chegando em meia hora de programa e, como sempre, a gente faz um intervalo e chama o homem, né? O Pedro Didico. O nosso figuraça tá pelas ruas aí, eu não sei o que ele tá aprontando ainda não. O que ele arrumou dessa É, vez? vamos lá, vamos com você, Pedro Didico. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça e o bar cachaça vai ser nosso lar. Farmando em cima da Luísa Sonza e do Chico Moedas. Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com a música da Luísa Sonza, porque hoje a gente vai conversar com os outros na rua aqui em Viçosa, que é o que eu sempre faço, então vamos lá! Os jovens hoje em dia estão consumindo muito trembolona, creatina. O que o senhor acha desse consumo dessas substâncias pelos jovens? Prejudicial à saúde, eles mesmo tinham que interpretar a história da bula. Vamos lá primeiro. Como eu sou dos mais antigos, os nomes que você usou, realmente eu não disse. Se você falasse maconha, cocaína, eu sei que eu usei. Olha, é um grande perigo, não só essa substância, como outras substâncias. Mas o fator principal realmente é a pessoa, o ser humano, ter fé e acreditar em Deus. Amém. Amém. A gente tem que conversar, né? Não maltratar, né? Só isso, entendeu? Mas é isso que a gente tem que fazer. Porque hoje que maltrata a gente não pode. Ah, não, então é agora. Qual a opinião do senhor sobre isso? Sobre o quê? Sobre o uso dos jovens de creatina. O que significa creatina? O que o senhor faria se encontrasse um filho do senhor usando trembolona? Exatamente. O que a senhora faria se um filho da senhora estivesse usando essas substâncias? Isso a gente fica revoltado, né? Ainda bem que eu não tenho filho. Estão estudando. Estão fazendo o quê? Isso. O meu filho. Posso fazer uma pergunta? Desliga o microfone. Vem aqui, nós tá em Viçosa aqui, não tá? Que sentido tá, Franco? Tá pra lá. Por quê? Ué, porque eu tenho um sensor natural, igual de pássaro, que me permite perceber que tá pra lá. Eu falo sobre as estrelas, e você tá de fato correto. Valeu, Didico! Aqui, o homem só apronta, hein, Pedro? Demais, figuraça esse Didico aí, ó. Faz as melhores brincadeiras e interage com a população viçosinha da melhor forma. É isso aí, Didico, pessoal- valeu demais, como sempre arrasando. Valeu, show. Aqui, Pedro, que tá em cima da mesa aqui, rapaz? Que isso, cara, Olha que isso aqui, que belezura. Fantástico, cara, pesado pra caramba. Deixa eu passar a mão da sorte. Vai, que dá sorte. Flavinho, conta pra gente aí como é esse troféu, como que você conquistou esse troféu aí, grandioso, né? E depois eu quero saber de mais premiações aí que você tem, como que é essa questão das disputas, conta tudo pra gente aí, Flavinho. Bora. Tem Tem a medalha? medalha. Olha aqui, gente, ó, sensacional, é. Conta pra gente aí, Flavinho. Isso aí foi do Mister Universo, uma competição internacional que aconteceu em São Paulo. E aí fui lá disputar na minha categoria biquíni até 1,64, que a gente divide as categorias por altura. E fui campeã. Trouxe Que isso? essa... Sensacional. Parabéns Internacional, galera. É isso aí. E queria saber, conta pra gente como que é, né, essa premiação, como que funciona tudo. A Bom, gente sempre fica curioso pra saber. todo mundo Até essas fica divisões de curioso. categorias. É, né? Isso. Ó, começando pelas premiações. Todo mundo fica muito curioso, achando que a gente ganha muito dinheiro. E não. Ah, se for de acordo com esse troféu aqui, eu vou achar. Não tá? é? Eu vou desconfiar. Bom, normalmente as premiações, porque eu ainda tô no amador, né? Na liga amadora. Então, no amador, a gente não tem premiação em dinheiro. É muito difícil. Esse foi até, assim, uma exceção que teve premiação em dinheiro, mas o que eu posso dizer é que não paga nem inscrição. Entendi.
Não chega nem a metade direito da Deveria inscrição. ser mais valorizado. Deveria ser mais valorizado. Infelizmente, não tem tanto patrocinador mesmo no evento que possa oferecer, né, premiação O evento em si maior. reúne muitas pessoas, Flávio, também? Depende do evento. Sim. Esse ocorreu dentro de uma feira de fitness, de coisas de academia e tudo lá em São Paulo. Uma feira bem conceituada até. Mas para a competição em si, eram menos patrocinadores, né? Então, não tem ainda assim aquela atração assim, né, por patrocinar esse tipo de evento. Então, assim, na Liga Amadora, a gente não tem premiação em dinheiro normalmente. Normalmente, quem ganha um refil de whey, uma coqueteleira e uma camiseta. Então, assim, eu falo que quem fica muito tempo competindo é porque realmente gosta. Porque realmente gosta, né? O valor mesmo não está no prêmio. Está em outras coisas que a gente acaba tendo como experiência que ficam para a vida. Mas, em termos de ganho material, esquece. É muito glamour, né? É muito brilho, mas a gente não tem muito retorno financeiro, não. Pena que o país do Brasil, principalmente, né, é muito voltado à cultura de valorizar praticamente profissionais do futebol, Sim. né? E aí os outros esportes ficam aquém. Sim, Fica a desejar. exatamente. E aí, quando a categoria, quando o esporte é menos conhecido ainda, aí fica mais de lado, né? Exatamente. Tem algum país assim que é pioneiro, que é sempre em exceção aos Estados Unidos mesmo, né? Estados Unidos eu diria o principal, mas Emirados Árabes, aquele lado ali, eles estão bem investindo pesado no fisiculturismo. Que interessante, né? É Porque interessante. eles estão engolindo o esporte, né? cara? Eles estão... É interessante. Você está na categoria amadora. Eu tô ainda. na amadora, isso. Você tem intenção de morar num país desse para poder ser melhor reconhecida? Assim, morar em algum desses países, eu já até cogitei, mas não tem nada igual o Brasil, sabe? Que legal, hein? Arroz com feijão nosso é bom demais, né? Muito bem, Juliana. É isso aí. Mas pretender ir para profissional... De forma de observação também, né? De experiência também. Sim. Fazer uma imersão, né? Sim, Pode ser, né? Talvez. Talvez. Mas ir para a liga profissional ou, né, evoluir para outras ligas está nos meus planos. Eu gosto muito, eu vivo muito esporte. E não consigo me imaginar parando de competir, tipo, agora, sabe? Uma dúvida. No seu próprio Instagram, o seu arroba lá tem biquíni. Sim, que é a Eu acredito que categoria. muita gente deve te perguntar por que biquíni, né? Conta pra gente aí, pra esclarecer pra tantas outras pessoas. Né? Sim. Biquíni é o nome de uma categoria feminina do fisiculturismo, que é a categoria que eu compito, que é a categoria conhecida por ter o menor volume muscular dentre as categorias femininas. Então, muita gente acha que é tipo uma Barbie no palco, mas não. Tem todas as características, as especificidades assim do físico, né? Da silhueta, como que tem que ter, como que tem que ser. E aí nessa categoria, então, destaca-se mais os membros superiores, né? Ombro, dorsal, um leve V-shape que a gente fala, que é na linha de cintura até o ombro, né? Tem que ter esse formato meio que em V, para dar a silhueta mesmo da biquíni. E o volume de perna, quadríceps, ele é menor, então tem que ser mais slim, não pode sair muito da linha da cintura ali do quadril. Já a categoria wellness, que foi a que eu estreiei, e que a Jéssica Rezende, daqui de Viçosa, também compete, já é o contrário. O membro superior já não é tão valorizado, né? Não precisa ter esse V-shape acentuado, mas precisa ter uma silhueta. A gente fala que é mais ou menos uma ampulheta, né? E tem que ter uma leve desproporção dos membros inferiores. Então, tem que ter um volume de quadríceps, de glúteo, de posterior maior, para dar essa desproporção. É uma categoria que foi mais criada justamente para as brasileiras, né? Então, foi uma categoria que nasceu
né, de brasileiras no Brasil. Fantástico, eu nunca imaginei Não, isso. Até essa questão de país, né? De variação Dá de muita corpo, né? diferença. As europeias para biquíni, elas se encaixam perfeitamente. Cinturinha desse, tamaniquinho. Olha só. E não tem tanto volume de inferior, né? Não tem tanto glúteo, tanto quadríceps, tem, né, a silhueta mais slim. Então elas se destacam bastante. As russas. É? Uhum. Olha só. São as mais. Quantas categorias são? Femininas são 4. Biquíni, wellness, body fitness e woman's physique. Essas são as principais. Masculina É porque tem mais assim, também? tem fitness acrobático, que aí junta tanto a parte do físico como uma performance que une um pouco da ginástica artística, ginástica rítmica, traz um pouco dessa performance também de coreográfico, né? Tem essa parte também para crianças, então as crianças também podem competir Eu nessa postei categoria. recentemente lá no Lespa, cara, um meme lá das crianças. Eu achei que era até uma brincadeira, mas não sabia que elas competiam. Tem muito categoria. democrático, né? Tem a categoria para as crianças. Porque ela... Mas não foi deboche, né? Disso, não. Uhum. É porque é curioso, porque eles... eu acho que a associação, né, Flávia? Há um atleta, né, muito forte e tudo mais, aí você pega uma criança que não dá para enxergar Sim. muito músculo ainda, e aí fica um pejorativo. Sim. Mas eu entendo que é um incentivo também a entrar pelo Com esporte. certeza, Né? com certeza. Então, as principais femininas são essas, São assim. essas, né? Bacana, show. Flávio, quais são as maiores dificuldades que você encontra na preparação para competir? A maior dificuldade está sempre na dieta. Sempre na dieta, porque chega um momento que fica bem restrito e aí o meu gasto energético ele é muito alto, mas o consumo é muito baixo. Então, assim, junta tudo na reta final, né, já ansiedade, tudo, e aí vem os treinos mais pesados, a dieta mais puxada, então o estresse vai ficando muito alto, né? Então eu tenho que me controlar, porque eu sei que isso é uma escolha minha, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Então eu tenho que me controlar muito para eu não estourar com coisa pouca com as pessoas da minha volta, porque a paciência vai ficando cada vez menor. Tipo, Flávio, é meu aniversário, é só um churrasco. Um rodízio. Isso. É só uma Gente, pizza. e as datas comemorativas caem sempre perto das competições. É aniversário do meu avô, com feijoada. Natal, como é que deve ser pra você? Natal é tranquilo, porque É. Natal já é um período que não tem competição. Mas então, é isso que eu queria saber, se você se permite essa flexibilidade também. Permito. Sabe, qual é esse período que você se permite essa flexibilidade? Tem que ter esse equilíbrio, porque faz bem para a saúde, não só física, né, mas também a saúde mental, né, agradece. Claro. Então, normalmente as últimas competições são assim em novembro, no máximo início de dezembro. Então, a parte de Natal e Ano Novo, normalmente o treinador fala, não, vocês Fia o pé na podem... jaca. Tá liberado. Não, enfiar o pé na jaca não, mas assim, aproveite com moderação, com consciência. O problema é que a gente vai aprendendo mesmo, porque quanto mais a gente enfia o pé na jaca depois pra voltar... Entendi. Aí depois É sofrido. você já imagina depois, né, Flávia? Exatamente. Entendi. Mas dá pra dar uma aliviada, deixar a balança de lado um pouquinho. Não só a balança de pesar comida. Entendi. Porque muita gente não sabe, mas a gente tem que pesar a comida certinho. Tá vendo, Pedro? Ela não fica no cheirinho igual o Flamengo, não. Pô. Que isso, rapaz. Coitado, Juliano não tem time não, tá, gente? Aí, Didi, Juliano não tem time e fica zoando meu Flamengo, tá? É importante marcar isso aí, ó. Faz um corte nisso aqui, tá? Depois. O time é o Os Brasil. torcedores do Flamengo, por favor, zoa o Juliano. Sem time. Sem time. Juliano sem time. Hashtag Juliano sem time. Depois desse capitalismo todo no time de futebol aí, Neymar ganha 500 mil euros por cada história. Acabou o futebol. Isso que o Juliano tava falando mais cedo, Flávio, eu senti de um amigo meu que é atleta também do mountain bike. Aí ele foi pro Canadá, ele se dedicou muito ao esporte e acabou que ele não seguiu a carreira totalmente de atleta, ele design, trabalhava comigo numa agência de publicidade e ele falava assim, meu sonho era dedicar só ao esporte.
mas infelizmente eu não tive patrocinadores, incentivo e tudo mais. A gente até tentava assim, conversar com ele um pouco, não é querendo defender o futebol não, tá? Mas é aquela que o pessoal sempre fala, lei da oferta e da procura. O futebol ele movimenta muita atenção, muito baseado na mídia, né? Envolve muita gente que coloca dinheiro ali e acaba que os atletas são remunerados por isso. Alguns outros esportes são mais individuais, né? Mas eu sempre defendi também de ter patrocinador que seja local, né, Flávio? E comece de forma gradativa, atraindo outros. E eu acho interessante porque tem lugar para todo mundo. O holofote está para todo mundo ali, né? Tem empresas que combinam com vários segmentos que podem... E às vezes tem tudo a ver, às vezes uma empresa com você e ele acaba patrocinando outro esporte que não tem nada a ver com isso. Então, empresas, por favor, presta atenção mais nesse detalhe. Fica esse convite aí a todos os fisiculturistas de Viçosa. Sempre que vai competir, não é a primeira vez que a gente já repostou lá pedindo ajuda de patrocínio. Está aberto o Lespa ali para vocês. Marcarem a gente quando precisarem desse tipo de ajuda. Desse tipo de ajuda aí. Válido. Divulga também quando você estiver indo, dia a dia lá. A Flávia sempre leva o Lespa com levou ela. pro mundo muito aí, obrigado, tá? Por levar o Lespa com você. Lespa. E a gente faz questão também de compartilhar onde que você estiver indo, nas suas premiações. A gente fica muito feliz mesmo, de coração. Obrigada. Conta pra gente aí. Eu não vou te pegar de surpresa agora, não sei se você vai saber, né? Alguma história marcante ou engraçada, algum fator nas suas viagens, nas suas competições, alguma coisa assim curiosa que você queira compartilhar com a gente? Se você não souber agora, depois você... Na competição em si, eu não vou lembrar de nada assim muito engraçado, não. Mas sempre tem alguma história por trás, sempre tem algo curioso. Inclusive, quando a gente foi para o Mundial ano passado, que foi quando eu levei o Lespa para a Espanha. Olha! Fica feliz demais da conta. Foi uma coisa surreal, porque a gente teve que movimentar tudo para poder conseguir em, sei lá, um mês e pouco. E, pariu uma viagem para a Espanha, para 2 pessoas. Fui eu e a Esther, amiga minha, que também é fisiculturista, ela mora em Juiz de Fora. E a gente fez vaquinha, fez, assim, várias ações para poder conseguir ir. E a compra da passagem era o que estava mais pegando. Porque na época já estava tão em cima da hora que a ida e volta estava dando, assim, coisa na casa de R$10 mil para cada uma. E aí a gente conseguiu um suporte para bancar parte da passagem, só que a compra ia ser feita por milhas. E aí tinha que esperar e tudo, falou que estava garantido, mas tinha que esperar. E aí nós fomos para o aeroporto de Confins, sem ter a passagem comprada. E só fomos, na fé. E o meu treinador que estava intermediando aí a compra da passagem, tudo resolvendo. Ele falou, não, vocês vão embarcar, vai dar certo. Porque a pessoa estava tentando fazer a compra e não conseguia por milha. Estava dando algum problema no sistema de milha no dia. E aí, eu lembro direitinho que eles conseguiram pegar o dinheiro, passar para minha conta, para pagar no balcão, assim, da Latam na hora. O voo de 8 horas a gente já não conseguia, mas ainda tinha um outro voo, que eu acho que era 9 ou 10 horas da manhã, que ainda dava tempo da gente chegar em São Paulo e pegar o voo direto para Barcelona. E aí, eu não sabia que meu limite de saque, de débito, era 10 mil. E como era 10 mil meu, 10 mil da Esther, mais ou menos, era até um pouco a mais, na hora que eu fui tentar pagar na hora, bloqueou, não deu. E aí foi o maior rolê, porque eu tive que desbloquear, esperar desbloquear, passar metade para a conta da Esther, cada uma pagar separado, em cartão separado, e a diferença ainda pagar no crédito, porque já não dava mais o débito, e isso o tempo rolando. Enfim, foi o maior rolê. Conseguimos embarcar, chegamos em São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, encontramos o resto da delegação do Brasil que estava indo, que era basicamente todos os atletas patrocinados pela Black School, que é uma marca de suplemento bem forte. E aí a gente acabou
no fim das contas, no improviso, pegando o mesmo voo que a galera que já estava patrocinada, tranquila, voo direto de São Paulo para Barcelona. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito surreal, porque Demais. eu e Esther catando a moedinha, né, É, para conseguir exato. ir. E fomos junto com, digamos que a elite, assim, Aham, sabe? aham. E aí foi muito legal, a gente não teve... Aquela misto de sensações, né? Aham, Que é aquela de você saber que você não, se vai ou não vai. E aí, exatamente. de repente, você tá lá naquela coisa. Até hoje parece que foi assim, um sonho, sabe? Nem, Parece que é a pra ficha nem acontecer, cai. né? É, É pra as coisas vão tudo se caminhando. Eu sempre encaixando e acredito nisso também. acontece. Tem Pensar coisas, positivo, né? pensar positivo mesmo. Tô Porque nessa. Tudo que eu penso, o universo no outro dia conspira. tá na minha porta, batendo no meu celular, falei, nossa. é fantástico mesmo, né, Juliano? Muitas hora. vezes é mesmo. Toda A hora. gente tem um doideira. pensamento tão forte que a Queria gente fazer materializa as coisas. Atrai, atrai sim, o pensamento atrai. Isso é muito Que é a legal. questão da mente positiva, de pensar que vai conseguir conquistar. Exatamente, consegui controlar ali a emoção também na hora, e mesmo em preparação, foi tenso, mas deu tudo certo. Inclusive, esse ano nós estamos tentando de novo fazer essa... Ah, é? Mas Essa pelo amor jornada. de Deus, compra Não antes. deixa pra Pior que já tá em cima da hora de novo. Lá vai a Flavinha lá de Lá novo. vamos de novo, Já pedir, fica o spoiler aí, galera, ó. Isso. pedir ajuda aí. Ajuda aí. Não deixa ela passar esse perrengue de novo, não, tá, gente? Perrengue chique, a gente denominou É mesmo. a viagem de perrengue chique. Verdade. Flávio, de todas as premiações, qual foi a mais emocionante pra você? Há alguma competição que você ainda almeja conquistar? Não, falar mais emocionante é até assim, um pouco difícil, porque eu falo que cada palco é único, uma experiência, é único. Mas o Sul-Americano ano passado me marcou demais, porque foi um evento que foi em São Paulo no ano passado, e eu não estava assim, confiante. Eu não achava que eu ia chegar muito bem, não. E estava acompanhando outras competidoras de fora, vieram muitas competidoras de fora, muito boas, aqui da América Latina. E eu fiquei assim, gente, não vai dar. E acabou que eu fui campeã overall na categoria, tanto na sênior quanto na master, porque não sei porque nessa edição teve master que era acima de 30 anos, então eu pude competir. E aí eu fui overall, então, nas duas categorias e pude competir no dia seguinte, no profissional, como convidada, digamos assim, sem realmente solicitar sem solicitar a minha transição, a minha mudança para a liga profissional. Então foi muito Surreal. foi surreal, foi fora assim de qualquer expectativa. Uhum. E aí, para segurar o físico de um dia para o outro, eu tive que não beber água depois do palco no sábado. Nossa. Então, no domingo, eu subi no profissional, ainda segurando o físico do sábado. Então, foi assim muito, muito louco, muito desafiador. Mas toda feliz, porque já tinha acontecido as coisas tudo no sábado, assim, de uma maneira tão mágica. E ouvi comentários muito bons, assim, de árbitros que eu admiro. E eu lembro direitinho que uma coisa que me marcou, que foi um deles virou e falou assim: Flavinha, hoje o brilho estava todo em você. Podia chamar, assim, qualquer um para confrontar com você, que era você. Podia chamar o Arnold aqui, que era você. Aí eu falei assim, caramba, né? Ser reconhecida, assim, e escutar isso de um árbitro que você admira pessoalmente foi, assim... Grandioso, né? Foi grandioso. Essa questão do carisma também conta muito também. Eu sempre vejo, Conta. quando a gente assistiu o vídeo lá, da sua premiação, você conquistando lá, você sempre transmitiu muito isso, de carisma também. Isso pega também esses detalhes na premiação? Conta pra gente um pouco. Porque eu vejo umas outras participando, não é criticando nem nada não, mas elas parece que Descendo o pau, minha Viçosa é melhor. é isso aí, Flavinha. Show. Um poder de concentração tão grande que às vezes transparece para as outras pessoas. Que ela fica muito travada, muito preocupada com esses detalhes. E você, quando entra, você fica muito solta, muito leve. Parece que transmite muita tranquilidade, assim, sabe? Por dentro Confiança. tremendo. Mas eu acho que assim. transmite simpatia, assim, sabe? Eu acho que conta Isso muito. conta, né? conta sim. Porque, assim, querendo ou não, é um conjunto, né?
E ali eu também dou aula de poses para as meninas que estão começando, né? Então eu falo muito com elas o seguinte, que ali você quer se destacar para ser visto, porque o árbitro tem várias meninas lindas ali na frente com muita informação. Então é uma avaliação que chega a ser até um pouco subjetiva, porque eu posso chamar a atenção um dia ali do árbitro, mas às vezes a outra ficou mais retraída ali e não conseguiu mostrar o físico direito. Então eu falo que você tem que se destacar no palco para ser visto. A gente fica tanto tempo preparando para, sei lá, 5 minutos no palco. Então é muito pouco para você mostrar todo o seu trabalho. Então, assim, o conjunto todo faz diferença, né? A simpatia, a beleza, a desenvoltura no palco. Então, tudo isso contribui para poder chamar a atenção e o árbitro conseguir te avaliar. Imagina num palco muito cheio, quem garante que você vai ser visto? Eu lembrei de uma situação muito engraçada, cara, que na época de faculdade, assim, né? Já tem um tempo. Aí um amigo... Tem tempo. Tem tempo pra cara. Perdendo cabelo, já tô ficando velho mesmo, não tem jeito não. Aí visitei os amigos meus aí de faculdades, cada um morava num lugar. É igual Viçosa, né? Cada um mora numa cidade aqui vizinha e tudo mais. Aí na faculdade, amigo meu chamou lá pra Caparal, terra lá do Pico da Bandeira. Aí fui lá, de repente, vai ter uma festa da cidade. Eu lá, beleza, vamos lá. Chico Rei Paraná da vida, aquele show sertanejo engraçado assim, né? Aí eu falei, beleza. E o pai dele, eu acho que era vice-prefeito na época, ele falou, sobe lá no palco com a gente, vai ter premiação da Rainha do Café. Eu falei assim, beleza, vamos lá. Aí lá vai Pedrinho aqui, subindo em cima do palco, Juliano. E tô lá, igual Zé Dendágua lá, olhando lá, bobo, né? Chega o pessoal e falou assim, quem é você? Tipo assim, eu achei que eles iam me expulsar, safado. Ele falou assim, aí eu falei assim, não, eu sou amigo do Átila aqui, eu sou de Viçosa, não, eu tô vendo. É você mesmo que a gente tá procurando. Eu falei assim, pra quê, gente? Você vai ser júri da Rainha do Café. Aí eu falei assim, meu Deus, que furado que eu cometi. Que rolê aleatório. Aí, beleza, tô eu lá, numa mesa, cheio de gente na cidade, e eu lá, Rainha do Café. Você é jurado. Eu sabia de nada, cara. Eu perguntando para as pessoas o que eu tenho que fazer. Aí eu falei, não, tem que quem dar nota mais de... café? Eu não sei, fiquei perdidaço. Né? Aí eu só sei que foi tão rápido que tinha uma pessoa que eu substituí, ela não pôde vir, eu tive que chegar ali na hora e tocar o barco. E eu fiquei sem saber como dar nota, como que é os critérios, nada. Aí uma mulher bondosa lá do meu lado que me explicou. E aí, por isso que eu vou pegar esse gancho aí agora. Porque era premiação de Miss Simpatia e Miss Garota do Café. Aí naquela ocasião foi uma situação muito curiosa. Que tinha uma menina lá que ela teoricamente era a favorita. Porque ela é filha de um empresário lá dentro, bonita, tal, elegante e tudo mais. Só que tinha uma, ela era mais baixinha e tudo mais, era bonita também, só que ela é simpática demais, assim, ela radiava. Então, sempre quando ela vinha, ela parecia que ela não criou muita expectativa, mas quando ela passava na frente dos júris, ela abria um sorrisão, toda simpática, toda leve. O pai dela estava assistindo ali embaixo, todo simples, humilde. Você via que ele brilhava, batia palma, isso e tal. E na hora, aí teve uma outra situação engraçada, porque eu tava dando 8, 9, achando que é tipo escola de samba. Aí o pessoal do lado tava dando 5, 4. Aí a mulher virava pra mim e falou assim, nossa, você é bonzinho demais, Pedro. Pelo amor de Deus. Você tá aí. Aí eu falei, não, tá. E ela? Aí foi mais curioso, que aí já começa os jurados, vão conversando entre eles, assim, ó. Aí falou assim, essa aí, ela é diferente. Que era a menina menor lá. Aí, no final das coisas, o que aconteceu? Ela ganhou como Miss Simpatia e a Rainha do Café. Olha só. E a outra não ganhou nada. Olha só. Então, aí eu associei um pouco dessa história de passar confiança, carisma, através do sorriso, através do olhar, conta demais para os jurados que estão assistindo, sabe? A energia ali, né? A energia que a pessoa passa. Eu falo passa. que como você faz a outra pessoa se sentir com sua presença, eu acho que diz muito, né? Exatamente. Eu ia perguntar como funcionam os bastidores, né? De uma competição de fisiculturismo. Porque
imagine só, você chegar numa competição, né, e você vai ver mulheres lindas lá e tal. De tudo quanto é lugar, né? E eu não sei se é diferente do futebol, de outro esporte, né, que é negócio de combate. Ele depende de você somente, não precisa de mais ninguém. A questão do preparo É também, né, da pele. Aham. Vocês ficam juntas ali num determinado lugar? Como Sim, que é tem isso? um Tem backstage. aquela trocazinha de... Tem. Eu que vou ganhar. No pior que não, é o contrário. Acho que eu cuspi. Pior que você acredita que é o contrário? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Que logo no primeiro campeonato que eu fui, o clima não era de competição ali no backstage, esperando para competir. É um clima muito de companheirismo. Porque todo mundo sabe das dificuldades que todo mundo enfrentou para estar ali. Uma preparação é muito difícil para todo mundo. Então a gente respeita muito isso. Então as competidoras, elas se respeitam bastante. Então às vezes assim, tá precisando de alguma coisa ali, sei lá, uma cola para poder colar o biquíni. A gente compartilha. No final, se alguma leva, sei lá, algum doce, igual eu gosto de levar o doce de leite Viçosa. Chego lá, distribuo para todo mundo. Então, assim, é um momento ali que a gente tá ali mais para curtir mesmo, sabe? Apesar de ter lógico, todo mundo tá ali querendo vencer. Mas a gente não deixa isso atrapalhar a relação que a gente tem uma com a outra. Então, ali no backstage não tem esse clima pesado. É o contrário, tem um clima bem gostoso. E é muito legal as pessoas saberem disso. E um ajuda o outro. Por exemplo, lá na hora a estratégia é, sei lá, comer o salgadinho. Às vezes a pessoa precisa ali na hora e não tá com o dela ali. Aí dá sem, sabe? Já distribui, já compartilha. Então tem muito disso, de um ajudar o outro. O doce de leite Viçosa já tá te patrocinando? Ajuda, dá um apoio É? com doce de leite. Que legal, é bom demais. Eu fiquei sabendo que eles, até para nutricionistas e tal, eles recomendam, às vezes, o doce de leite. Claro que em excesso também não dá, né? Mas você pode ali, né, experimentar. E é engraçado, né, que o doce de leite Viçosa, ele é uma porta de entrada, assim, para a gente divulgar algo de Viçosa para o mundo, né? Sim. A gente sempre tem que levar o doce de leite Viçosa Sim. presentear alguém. O pessoal fica Exatamente. sorrindo à toa aí, né? Levar o Lespa também, pô. Levar o Lespa também. Levar o Lespa Nas próximas também. vezes vai levar coisa do Lespa. Isso produtos do mesmo, Lespa, vou levar. né? Pessoal, acho que a gente já está chegando à reta final. Antes da gente encerrar, eu tô querendo ser fisiculturista agora. Bora? O que eu tenho que fazer para começar? Só Dá bora. uma dica. Só bora, Dá uma Pedrão. dica aí para todo mundo que quer começar. Aquela nessa academia área. primeiro, Pedro, que você tem Você só fez a ficha e não Juliano, voltou. Para com isso, Juliano. Não fica Isso falando que essas você tem coisas. que fazer não. pra começar. Tá gravando, Juliano. Pode falar. Conta aí pra gente, assim, quem quer entrar no esporte, o que você recomenda? Primeira coisa é procurar um profissional que entenda do esporte. Porque por mais que tenham muitos preparadores físicos, por mais que tenham muito nutricionista bom, o fisiculturismo ele é um esporte que ele é muito particular assim, para essa relação dieta e treino para ter o desempenho. Então, eu aconselho primeiro procurar um bom profissional. E esse profissional, com certeza, ele vai saber direcionar em várias informações, né? Como, por exemplo, qual federação, qual categoria, porque eu falo principalmente por experiência própria. Não é a gente que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe a gente. Porque eu poderia continuar na wellness que estreiei? Poderia, mas eu ia levar anos e anos para poder construir um físico realmente competitivo e iria contra a minha predisposição genética. Então, muito provavelmente, o uso de recursos teria que ser maior. Então, na biquíni, não. Na biquíni, eu já me enquadro fácil. Apesar de que agora eu já esteja sofrendo um pouquinho mais para segurar o físico. Porque à medida que vai passando o tempo, a gente vai evoluindo e fica difícil, né? A dieta acaba tendo que ficar mais restrita para poder segurar o físico. Eu fiquei em dúvida uma coisa também, Flávio, que você tinha comentado, de mudança assim, do amador para o profissional. Né? Como que é isso? É parte de você também? É uma inscrição? Como que é feita essa transição? Então, primeiro você tem que realmente conquistar a gente fala que é o Procard, que é ser aceita pela liga profissional, né? Ter o acesso à liga profissional.
Eu já ganhei o Procard, inclusive no Mister Universo eu ganhei de novo. Então, assim, se eu quiser ir pro profissional, é só eu solicitar essa mudança e pagar a anuidade da Liga Profissional. Só que aí a anuidade da Liga Profissional, ela é em euro, eu acho, ou em dólar, porque já é algo internacional. Aí eu não vou responder mais pela Federação Brasileira, vou responder algo internacional. E aí, só que essa inscrição, ela me dá o direito de competir sem pagar inscrição de campeonatos. Então, assim, é um caro que acaba, às vezes, compensando. Só que a Liga Profissional tem mais competições fora do Brasil. No Brasil, na minha categoria, não tem nenhuma competição profissional. Então, por isso que eu seguro muito também para poder ir para o profissional. Por conta de ter condições mesmo de... Patrocínios. Exatamente. Vamos de novo bater na tecla, viu, pessoal aí. E qual que é o seu maior sonho, assim? Meu maior sonho... Você já realizou esse sonho? Não. A gente sempre vai assim, aos realizar pouquinhos, vai hoje, aumentando, vai aumentando. Exatamente. O maior de todos, eu acho que é um dia poder pisar no palco do Mister Olímpia. Que o Olímpia é o maior evento de fisiculturismo do mundo, né? E ele normalmente acontece... Normalmente não, né? Ele acontece nos Estados Unidos. E é como se fosse, assim, o Super Bowl, sabe? Do fisiculturismo. Uma vez por ano. Como se fosse a Copa do Mundo. Então, assim, os grandes nomes do fisiculturismo profissional estão lá. O Schwarzenegger é muito referência, sim, né? O Arnold, sim. Então, é um sonho gigante. Mas é uma das coisas que... Logo ali. Daqui a a pouco a gente vai postar no list. Nossa, demais. Amém. Flavinha, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um papo muito enriquecedor para nós e para todos que vão assistir, que estão assistindo. Eu que agradeço. Nossa, fiquei feliz demais. Tenho certeza que o pessoal também contribuiu muito, né? Incentivou muita gente também a procurar o esporte. Valeu demais, Flávio. Muito feliz mesmo você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um dos propósitos é divulgar mais mesmo o esporte. Então, desde que eu entrei nesse meio, eu senti que eu tinha uma missão, que era justamente quebrar essa coisa que fisiculturismo é só para homem, que mulher não pode ser fisiculturista, que é um ambiente hostil, que é algo bruto, que é só físico. E quando eu me apaixonei pelo fisiculturismo, que eu aprendi e vi tudo que ele me proporciona, eu falei, eu preciso divulgar o fisiculturismo da melhor maneira possível para atingir pessoas, para conhecerem mesmo e se envolverem, se motivarem. É isso, assim, então propósito. Show. E o Lespol está de portas abertas, sempre que quiser falar, divulgar, estamos ali presentes. Muito obrigada. Valeu demais, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.